Olá, meus amores! Mais uma aula de Geografia pela EducaPE, do 7º ano do ensino fundamental. Hoje é a nossa 14ª aula, com a professora linda, maravilhosa, professora Berrete Souza, metida, e a nossa querida intérprete Isabela. Então, gente, bora bater nossa aula hoje com o tema de produção capitalista versus impactos ambientais? Vamos conhecer? Vamos! Aí eu vou botar logo para vocês assistirem uma charge, uma reflexão aí. Tem um caba, o seu eu todo poderoso, né, fumando seu charuto e batendo o martelo ali numa plaquinha. Breve, mais um ecocídio. Ecocídio, por quê? Gente, só olhar atrás dele, o que está atrás, por que está dizendo que é ecocídio? Suicídio das árvores, um desmatamento, tudo que a produção capitalista no momento deseja para o nosso ambiente, que é só obter lucro e nada de produção e nem a preservação do meio ambiente. Essa é uma crítica da nossa reflexão. Então, bora lá. Os ecologistas que seguem uma linha dizendo que o modo de produção capitalista, gente, ela é a causa dos males do nosso meio ambiente. Porque pela lógica do sistema é buscar o lucro cada vez mais e para produzi-lo, os recursos naturais são apropriados para gerar riqueza. Confere? Confere. Aí vê outra imagem aí, faça a leitura imagética dessa charge aí. Digamos que seja a nossa Amazônia, faz totalmente um desmatamento aí de madeira. Tudo aí, com o símbolo cifrão, dinheiro, lucro, né? Capital, capitalismo. Vocês já acham isso? Que depois que fica essa cratera aí no meio da floresta, está preservando o meio ambiente? Não, só está obtendo lucro das toras de madeiras que foram cortadas e vamos embora. E o resto fica o quê? Vamos pensar direitinho, né? Tem que ser um capitalismo, mas também tem que ter uma preservação do ambiente que vai gerar mais riqueza para o território e para a nação. Mas, infelizmente, tem uma crise ambiental. Como seria essa crise ambiental? Olha novamente para essa charge aí. Crise ambiental, valorização do quê? Do lucro, do dinheiro. Os combustíveis fósseis, revolução industrial, capitalismo, tudo isso está gerando os problemas ambientais, tá? O que a sociedade faz? Bom, ela deveria garantir uma boa relação tanto na globalização como no meio ambiente, né? Seria preciso que as sociedades todas voltassem, vencessem desafios e desenvolvessem uma perspectiva sustentável. Trabalhar o desenvolvimento sustentável, gente. Mas ela parece que não anda alinhada com o capitalismo, não. Então, economia versus meio ambiente, ela é complicada essa relação, porque a globalização meio ambiente, ela vai se expressar numa perspectiva de impacto gerado pelas transformações técnicas, sobretudo por aquelas que referem à revolução técnico-científica e informacional, que propiciou o quê? Avanços suficientes para integrar as diferentes partes do planeta. E com isso vai alterar o sistema de produção no campo e na cidade, né, gente? Não é só no campo, não. Também vai gerar problemas, vão alterar esses problemas na cidade também. Mas vamos lá. Falou de globalização e meio ambiente. Mas, prof, eu não estou lembrada, não. O que seria globalização? Seria que ela é um processo de integração global das sociedades que vai corresponder ao período de maior avanço e expansão do sistema capitalista. Mesmo que de maneira desigual e por muitas vezes contraditória, todas as partes do mundo vão se encontrar conectadas, interligadas, com um grande fluxo de informações, capitais, bens e valores culturais, gente. Isso é globalização. Aí outra leitura da imagem, bora lá, capitalismo. É o mundo tocando fogo ao redor, o senhor, do dono do cifrão, dono do dólar, dono do dinheiro, dono do poder, e as indústrias cada vez mais gerando a produção, mas com isso está gerando também o quê? Uma poluição ao meio ambiente. Capitalismo versus desenvolvimento sustentável. Combina, gente. Globalização combina, gente. Hein? Vale refletir, né? Então,
O que seria o capitalismo em si e o meio ambiente? Bom, o capitalismo ele é um sistema econômico atual, dos quais os meios para se produzir são de alguém, de privados. O poder acumulado é o econômico, o capital. Então, os processos para acumulação deste capital é o suprimento da demanda, preço, distribuição, investimentos, todos são determinados pelo mercado, não por qualquer coletividade de produtores, não, gente. É um mercado mundial, um mercado global, é que vai dizer os preços, a distribuição, os investimentos, a demanda de certos produtos, gerando com isso um acúmulo do capital, tá? E esse capital vai corresponder muito mais à reserva de bens da troca que vai gerar o dinheiro. Nada de natural, nada tem de natural, nada tem de adequação à preservação e é antiecológico por essência, vê? Daí já tiresse, já dá sabendo, né, gente? Antiecológico por essência. Então, o capital ele vai degradar, as condições da sua própria produção, ou seja, ele é expansivo e sem controle. Vai depender do corte de custos de produção baixos e preços altos. Uma superprodução conduz uma crise de consumo, segue-se uma degradação dos recursos naturais e humanos de trabalhadores, gente. Sempre sobra para o trabalhador. Então, vai gerar uma degradação dos próprios bens produzidos, gerando com isso o quê? Um aumento do lixo. Vai ainda para o capital, a saída é lucrar com o comércio do lixo, viabilizando novos recursos via robotização e investir ainda em cultivos agrícolas mais concentrados. Ainda vai conduzir uma polarização entre os ricos versus pobres e ainda vai empurrar inexoravelmente uma grande crise econômica. Perdão, ecológica. É porque eu estou falando do capitalismo, mas também falando sobre o meio ambiente. Então, vai gerar isso uma crise ecológica, tá, gente? Então, capitalismo e meio ambiente, quais são as preocupações crescentes? Bom, desde os anos 2000 para cá, houve uma aceleração de problemas com o neoliberalismo, assumindo assim, não há limite para o crescimento, tá? Agravando cada vez mais a situação ambiental, com a população mundial chegando a mais de 8 milhões hoje, uma dependência industrial dos combustíveis fósseis, ainda um incremento de transporte motorizado, incluindo o aéreo, aumento vertiginoso das emissões de gás carbono, né? Ainda o sistema cria uma nova concepção de desenvolvimento sustentável, crescer com medidas mitigatórias, lucrar com resíduos e ainda lucrar com o mercado de carbono. Vê? É ruim, né, gente? E com isso ainda temos a agricultura industrial, mecanizada, dependência de transgênicos, concentração da terra, incremento de silvicultura desenfreada, desequilibradora. Ainda temos o uso de agrotóxicos em larga escala, que para os países sem regulamentação, né, gente? Quando não há regulamentação, taque agrotóxicos para tudo que é canto, sem saber o que vai afetar o meio ambiente e também ao ser humano. E ainda privatizações de recursos naturais para o uso lucrativo, que é o mercado do carbono. E ainda alteração de sumária de qualquer legislação protetora, como no caso do Código Florestal Brasileiro. E ainda uma supressão de direitos fundamentais dos povos tradicionais, que são os indígenas e os quilombolas no Brasil, e o aborígenes, maiorias, etc., no mundial. Tá, meus amores? As consequências ainda são muito gritantes. Por quê? Vem os desastres ambientais, vem a redução da biodiversidade, vem a extinção em massa, desequilíbrio. Ainda temos o problema do aquecimento global, vem a redução das grandes florestas, de principais biomas, dos fragmentos das florestas, como o Morro da Santa Teresa, ou da Fazenda Guajuviras, lá em Canoas. Ainda tem grandes hidrelétricas, Belo Monte, Giral, Santo Antônio, no Tapajós, a Barra Grande, a Paiquerê, a transposição do Rio São Francisco.
Tudo isso vai gerar consequências no nosso meio ambiente, sabiam disso? Aí tem outra charge para vocês refletirem. Uma coluna, assim, um monte de lixo, de todos os tipos, de plástico, de pneus, de consumos eletroeletrônicos. Tudo isso faz parte de um montante de lixo. Aí tem o pai dizendo para o futuro do teu filho, né? O Pupirraia. Meu filho, um dia tudo isso será seu. Gente, essa herança eu não gostaria de dar para o meu filho. Mas, infelizmente, é o que vai acontecer quando o sistema atual capitalista, se ele não procurar coisas para tentar amenizar a situação do meio ambiente hoje atual. Outra sagem, veja aí, o dólar com seu chicote mandando nas pessoas e ela que está girando o mundo, nosso planeta, dizendo que quem comanda aqui é o dólar, quem comanda é o capital, quem comanda são os maiores países desenvolvidos. Pouco importa se com isso, com esse crescimento do capital, vai gerar também um crescimento de desenvolvimento sustentáveis, procurar meios de tentar sanar ou diminuir esses prejuízos que o capitalismo em si traz para o nosso meio ambiente. Então, qual é a questão ambiental na globalização? O que podemos considerar como principal marco histórico para a identificação dessa alteração do nosso meio natural pela sociedade? Seria a emergência da Revolução Industrial e, posteriormente, as suas diversas transformações. Então, com a industrialização, ampliou-se ainda mais o consumo, a pressão sobre os recursos naturais renováveis e os não renováveis, como os solos, as florestas, os minérios e recursos hídricos. Além disso, meus amores, toda essa transformação desses elementos primários, ele passou a ser acompanhado pela produção de um grande número de quê? De volume de poluição, gente. Tanto a atmosférica quanto a dos solos, a hídricas e de outro tipo de poluições. É triste, mas essa é uma questão ambiental dentro da globalização. Por quê? Porque desde a Revolução Industrial gerou grandes transformações no nosso modo de produção de mercadorias. Antes era o surgimento das indústrias. A produção acontecia pelo modo de produção manufatureiro, ou seja, tudo de modo de produção manual. Utilizava a capacidade artesanal daquele que produzia. Então, era de menor escala, gente. Então, não agredia tanto ao meio ambiente. Aí vocês estão vendo que a evolução industrial sai da manufatura e entra com a mecanização, que é o sistema globalizante que nós vivemos, tá? E com isso, outra leitura imagética que seria o quê? O nosso planetinha não está aguentando tanto incêndio, tantos problemas naturais ou não, tanta poluição dos nossos rios, nossos lençóis freáticos e tanta devastação que com isso vai dando uma mudança, um jogo nossa temperatura, no nosso clima, com tantos bombardeios, ou seja, tanto pela ação do homem como pela ação natural. E o nosso planeta não está aguentando, gente. Aí vocês sabiam ainda, meus amores, que no campus os efeitos dessas mudanças também foram sentidos com a evolução das técnicas agropecuárias, incluindo aí a mecanização, que a Revolução Verde trouxe desde 1970, e as suas transformações recentes, introduzidas pelos conhecimentos científicos, como a biotecnologia. Tudo isso foi desenvolvido com vista de quê? Aumentar a produtividade no meio rural, gerando contrapartida uma maior demanda sobre os consumos e extração dos recursos naturais. Por um lado, a melhoria, mas por outro lado, gente, vai aumentar o consumo, a extração dos nossos recursos naturais e com isso vai gerando mais o quê? Desenvolvimento industrial, vai melhorar bastante. O que aconteceu nos nossos 250 anos são bastante discutidos. Por quê? Porque os seus limites exatos ainda não são muito precisos e, com isso, sendo alvo de grandioso debate no meio científico. Se, de um modo, as alterações da composição da atmosfera e, do outro lado, o esgotamento dos recursos naturais são, sem dúvidas,
os impactos mais duramente sentidos dentro do nosso contexto socioespacial, tá? Essas são as consequências geradas desse desenvolvimento industrial. E além disso, meus amores, vai somar a eles outros eventos climáticos, como eu já falei, que na opinião de maioria dos cientistas, pode ganhar contornos dramáticos em um futuro próximo, com a intensificação do efeito estufa e ainda o avanço cada dia mais do aquecimento global. Aí tem uma leitura aí tentando preservar, nas duas mãos assim, preservar o meio ambiente. Contra uma dá, o outra encobre, tá? Gente, tentando preservar. Como seria essa preservação do nosso meio ambiente? Seria através de uma proteção ambiental, que seria uma prática de proteger o nosso meio ambiente natural nos níveis individual, organizacional ou governamental, tanto em benefício do próprio meio ambiente como dos seres humanos. Devido às pressões populacionais e de tecnologia, o nosso meio ambiente biofísico ele está a ser degradado, por vezes, de forma permanente. E é cada vez maior essa preocupação com o futuro do nosso planeta, porque a cada dia a gente vai aumenta as discussões sobre os temas relacionados à preservação do meio ambiente, a racionalização do uso dos recursos naturais e o impacto ambiental. Termos como sustentabilidade, preservação e reciclagem se tornam os itens do momento. E eles são a tendência de seguir os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Tá? Já ouviram falar, gente, dos 3 R's? Reduzir, reutilizar e reciclar. E, professora, o que danado é sequestro do carbono? Bom, essa é uma expressão que utiliza para definir o processo de retirada do gás carbono da atmosfera. Naturalmente, esse processo é realizado pelos crescimentos dos vegetais por meio da fotossíntese e pela absorção do oceano e do solo, tá? Isso é feito tudo naturalmente. E com isso, fim da nossa querida aula sobre esse conhecimento de globalização, tecnologia versus meio ambiente, capitalismo versus meio ambiente. O lucro, a produção, essa coisa de obter cada vez mais o lucro e com isso não pensar nas outras possibilidades para a preservação do nosso meio ambiente. Vocês gostaram, meus amores? Espero que sim. E espero você na nossa próxima aula, tá? Fique com Deus. Um beijo da prof. Tchau.